Estamos de volta aqui na entrevista com o deputado estadual Ernesto Roller, candidato a vice-governador na chapa PP-PR. Deputado, como é que estão as andanças pelo interior? Como é que está sendo desenvolvida a campanha do candidato Wanderlan e a do senhor? Bom, a nossa campanha ela é uma campanha pé no chão. Ela é uma campanha promovida com muito trabalho, com muita luta, para mostrar ao goiano, à população goiana, a necessidade de uma mudança. E nós temos percebido esse sentimento já existe. E mostrar que essa mudança vem com o Wanderlan, né? Uma nova prática, uma prática diferente de fazer as coisas e de administrar os recursos públicos. A nossa campanha ela é entusiasmante. Por onde nós passamos, as pessoas manifestam a sua alegria, manifestam o seu apoio. Nós percebemos aí um sentimento represado. E eu quero aproveitar esse espaço para dizer a você, eleitor goiano, acredite nesse trabalho, faça parte deste trabalho para que nós possamos ter um Estado que sirva a você, um Estado que empreenda por você e um Estado que deixe de figurar nessas discussões menores e mais policialescas para figurar nas discussões políticas, administrativas e da promoção da pessoa humana. Deputado, fala-se muito nesse caso Unirio, até um processo numa das varas da Fazenda Pública da comarca de Goiânia contra o senador Marconi Perillo sobre isso. O senhor poderia explicar o que foi esse caso Unirio? Foi a contratação, a contratação de um instituto ligado à Unirio, né, uma contratação fraudulenta da ordem de 5 milhões de reais, né, que não observou nenhuma das... Primeiro, que não tinha necessidade, segundo, que não observou nenhuma das regras. E o o Ministério Público postulou ao Poder Judiciário a responsabilização das pessoas, não só na esfera civil, mas na esfera penal também. E sobre essa possibilidade do senador ter recebido esses 2 milhões de propinas em relação à questão dos frigoríficos, como é que é esse processo? Não, esse é um processo, o Supremo Tribunal Federal autorizou a instauração de inquérito contra o senador, né, que tem foro privilegiado, né, e autorizou porque viu a presença de indícios de recebimento dessa propina. Consta no inquérito, que inclusive com gravações. Isso, e que inclusive com gravações de empresários goianos, de pessoas citando inclusive o nome dessas pessoas, mas mais do que tudo, citando toda essa trama engendrada para ludibriar os interesses do Estado de Goiás, favorecer um determinado segmento e, por via transversa, com o pagamento de propina. É lamentável. É lamentável. O que se espera da vida pública é que as pessoas não confundam o público com o particular. É que as pessoas observem regras mínimas de convívio. Isso é uma questão de princípios, né? E, portanto, é lamentável nós assistirmos em Goiás um debate tão pobre como o que está sendo feito em Goiás. Eu volto a dizer, o debate político estabelecido em Goiás por essas duas candidaturas, e especialmente pela candidatura do Marconi Perillo, é exatamente essa. Ela devia figurar, não era na parte política dos jornais, era na parte policial. Nós queremos voltar o Estado como nós desejamos, como tem feito o governador Alcides, um governo honesto, austero, responsável, né? Um governo sem vaidade, sem pirotecnia, sem jactância. Eu assisti, por exemplo, no último debate, o senador Marconi Perillo contar um caso quando questionado sobre a morte daquele peroeiro logo no início do seu governo. Marcos. Ele contar um caso dizendo que deu bolsa universitária, que fez isso, que fez aquilo pela família. Eu queria perguntar, ele fez com recursos pessoais? Ele fez com recursos próprios ou ele fez com recursos do Estado? Se fez com recursos do Estado, não cumpriu mais do que sua obrigação. Não cumpriu mais do que a obrigação do governante, que é fazer frente às demandas do cidadão e dar respostas quando o Estado erra. Agora, se fez com recursos próprios, aí pode sim vangloriar-se de ter sido bom e generoso. Mas o que nós estamos assistindo é a confusão, né? Ele diz, eu fiz. Não, quem fez foi o Estado de Goiás.
Quem fez fomos todos nós, goianos, que fizemos por aquela família, como fizemos por tantas outras que necessitaram os recursos públicos. É preciso que seja feita uma consideração. Os recursos públicos pertencem a todos nós, e não ao governante ou mesmo, como muitos pensam, que não pertence a ninguém. Então, por isso, nós precisamos estabelecer um debate diferente no nosso Estado. Um debate que eleve o Estado para frente. O governador Alcides construiu as bases para uma alavanca de crescimento, para uma grande corrida de crescimento e desenvolvimento socioeconômico do nosso Estado, ainda maior do que os já experimentados, né? E, portanto, é preciso que nós tenhamos um governante comprometido com tudo isso. Deputado, os jornais vem publicando pesquisas de intenção de voto em que marcam um franco favoritismo do candidato Marconi Perillo e mostra o candidato Vanderlan atrás de Iris Rezende num terceiro lugar. O que o senhor diz dessas pesquisas? Olha, o que tenho a dizer é o seguinte, tem pesquisa aí que eles estão divulgando com margem de erro de 17%. Margem de erro. No dia de hoje, por exemplo, tem um jornal aqui da capital que publica uma pesquisa com 12 pontos de margem de erro. É a máquina de mentira. A máquina de mentira tucana, a serviço de tentar diminuir a candidatura de Vanderlan Cardoso. Por quê? Porque a única candidatura que o senador tem medo, que ele teme, é uma proposta nova e diferente. Ele sabe que contra Iris Rezende ele será vitorioso. Por todo o histórico. Né? Ele sabe, na sua convicção, porque eu acho que não ganha eleição, mas na convicção dos tucanos, eles querem disputar contra o Iris o segundo turno, porque sabem que se forem com Vanderlan Cardoso, vão perder as eleições e nós vamos para o segundo turno. Então, por isso, essa tentativa de desqualificar o trabalho, de desmoralizar a campanha, de diminuir o número de apoios, na tentativa de buscar um voto útil, na tentativa de buscar uma definição já no primeiro turno, né? Mas o eleitor pode ficar tranquilo. Nós vamos para o segundo turno, vamos ganhar a eleição e vamos mostrar como é que se administra o Estado voltado para melhorar a vida das pessoas. Deputado, o horário político no rádio e na televisão vai fazer a diferença neste último mês agora de campanha? Eu acho que já está fazendo. Você vê os programas do horário de televisão, o nosso candidato, o Vanderlan Cardoso, ex-prefeito da cidade de Senador Canedo, muita gente já sabe disso, é um grande administrador na sua vida pessoal e na sua vida pública. O grande desafio de todos nós é exatamente de torná-lo conhecido. O horário eleitoral nos dá essa oportunidade, porque os outros dois candidatos figuram na vida pública do Estado no mínimo há 20 anos. São nomes que estão aí há 20 anos sendo falados, sendo promovidos, sendo lembrados e portanto, são os mais conhecidos. Mas o horário eleitoral faz a diferença e vai nos dar a grande alavanca que nós teremos para a vitória nessa eleição. Bom, eu me lembrei agora de uma questão que deveria ter sido colocada e vou aproveitar então a oportunidade. O deputado Ernesto Roller tem em Formosa o seu domicílio eleitoral, né, a sua base eleitoral, e Formosa é a porta de entrada para o Nordeste goiano, que é uma das regiões mais pobres, mais carentes do estado de Goiás. Roller, o que é preciso ser feito para desenvolver o Nordeste goiano, tirá-lo daquela situação histórica de carência, que entra governo, sai governo, e tudo ali continua mais ou menos. Nós precisamos dotar o Nordeste goiano de uma infraestrutura, primeiro de uma infraestrutura que lhe permita receber investimentos. Né? Nós sabemos que apenas conceder incentivo fiscal ou benefício fiscal para uma ou outra região não atrai investimentos. Então nós precisamos dotar de infraestrutura, olhar as vocações da região e fazer um trabalho de capacitação das pessoas, com a formação, com o estabelecimento lá de institutos de formação e capacitação técnica, né? E nesse particular, o governo do presidente Lula deu um salto nessa realidade brasileira e nós faremos ainda mais aqui no estado de Goiás. E, definidas essas vocações,
nós partimos para a atração de investimentos, aí o governo investir fortemente em toda essa logística para receber e atrair esses investidores. Com relação ao entorno do Distrito Federal, uma região que encontra graves problemas e que precisa da parceria do governo federal, nós vamos trabalhar cada vez mais para que o Estado de Goiás se faça presente naquela região, investindo, melhorando a vida das pessoas na área de infraestrutura, de segurança, de saúde, de saneamento, enfim, nas áreas onde a ação governamental é demandada, mas também vamos atuar junto ao governo federal para que possamos ter um fundo constitucional para que o Estado de Goiás e as prefeituras do entorno do Distrito Federal possam receber recursos e fazer frente à crescente demanda daquela região, que é objeto de um crescimento demográfico muito forte em virtude da presença de Brasília. Deputado, ainda dentro da questão da campanha política, a chapa Vanderlan Cardoso, Ernesto Roller, indo para o segundo turno, já existem conversações com a bancada do PMDB, com os PMDBistas de uma forma geral, para a cooptação de apoio? Não. O processo político ele deve ser vivido nas suas etapas, né? E, portanto, nós estamos vivendo a etapa do primeiro turno, que é muito trabalho, muita luta para colocarmos a nossa proposta no segundo turno. Aí sim, vamos conversar, porque pode ser que o senador Marconi Perillo não passe para o segundo turno, né? Aí vamos ver quem é que não vai passar. Então, nós não podemos trabalhar com hipótese e antecipar as coisas. Vamos vencer essa etapa para partirmos para outra. O Vécio? Não, acho que... Mais alguma coisa, Rodrigo? Não, eu só quero mais uma vez agradecer, parabenizá-los pelo trabalho, pelo trabalho de informação através do jornal e agora através da TV, do Jornal da Imprensa, cumprimentar toda a equipe e enviar um abraço a todos os que nos assistem e que terão a oportunidade de nos ler, desejando aquilo que reputo abrangente e que engloba todo o nosso desejo a todos, é que sejam muito felizes. É isso aí. Muito obrigado a todos e até a próxima.